A minha família é toda de advogados, né? A família do meu pai, da parte do meu pai. Então eu cresci, ele veio para Barretos, eu tinha uns 3 anos de idade, eu acho. Eu não nasci aqui, mas me considero barretense. Eu nasci em Tambaú, que é uma cidade onde meu pai foi juiz também. E eu cresci dentro do fórum praticamente. Eu lembro, o fórum era lá na 15, e meu pai trabalhando, às vezes eu saía da escola e ia brincar no fórum da 15. Então, e vendo ele trabalhar, eu quis me tornar, a princípio, advogado, né? Eu estudei em Ribeirão Preto, fiz a Unip. Eu sou da segunda turma da Unip, logo que ela foi criada em Ribeirão. Me formei em 2000 e final de 2000, colei grau em 2001, então já são 22 anos, né? Advoguei 6 anos, então trabalhei em Barretos como advogado também. Então eu tive contato no fórum com a comarca, com os juízes antigos como advogado. E em 2003 eu fiz um mestrado em Portugal. Eu mudei para Portugal, fiquei 8 meses lá, estudei em Coimbra. Fiz mestrado em Direito Civil. Voltei, advoguei mais um pouco e aí eu resolvi que eu queria ser juiz. No começo eu queria tal, mas era aquela coisa meio um sonho meio distante e tal, é difícil demais e requer não basta querer, você tem que sentar né? E aí eu resolvi que eu queria mesmo e comecei a estudar. Em 2006 eu comecei a estudar, eu dava aula na faculdade aqui também, eu dei aula na fundação de 2000 e... Logo que eu me formei eu comecei, salvo engano, 2001, 2002, até quando eu passei na magistratura, tirando esse período que eu fiquei em Portugal. Aí eu comecei a estudar, tive apoio do meu pai, eu trabalhava com ele e tal, ele me deu um suporte financeiro, eu já era casado, já tinha filho e fiquei em casa estudando. E aí eu sempre quis magistratura, eu nunca quis outro tipo de concurso, só prestei magistratura. Não passei de primeira, lógico, mas aí eu passei em Minas Gerais primeiro, fui juiz em Minas, 6 meses. E concomitantemente eu estava fazendo já São Paulo, logo depois eu passei em São Paulo e vim para cá. E escolhi Barretos como comarca também, eu fui juiz substituto aqui. Logo que eu passei em 2000, eu tomei posse em agosto de 2007 como juiz em São Paulo. Em Minas foi março, salvo engano, de 2007 também. Eu fui juiz substituto aqui por alguns meses e logo depois me promovi para viradouro. Fiquei lá 10 anos e depois, em 2017, voltei como juiz auxiliar. Acho que é basicamente isso. E aí, quando assumiu como titular, foi quando? Como titular, eu assumi lá. Aqui eu sou juiz auxiliar. Em viradouro, eu assumi em 2008, maio de 2008. Fiquei 10 anos em viradouro, 9 anos e meio, morando em Barretos, eu viajava todos os dias. E depois eu vim para cá como juiz auxiliar. E aí você decidiu vir para cá por conta da família ou porque gosta daqui? Eu gosto de Barretos. Eu me considero barretense. Como eu te falei, eu não nasci aqui, mas eu moro aqui desde os 3 anos. Então, eu sou meio bairrista, assim, sabe? Eu gosto do meu cantinho aqui, é mais por isso. E já conhecia todo mundo, conhecia a comarca. A comarca aqui é muito gostosa, os juízes se dão bem com os promotores, se dão bem com os funcionários. Existem algumas comarcas no estado de São Paulo que a gente sabe que não tem esse clima, que o clima é gostoso para trabalhar e já conhece a cidade, foi por conta disso. Tem alguma obra publicada, livro, artigo, alguma coisa assim nesse sentido? E na área acadêmica só fez o mestrado? Só mestrado, só. E não quis ficar em Portugal, quis voltar para cá? Quis, não, eu ia saudade daqui. Eu fiz as aulas, porque as aulas no mestrado lá elas são mais curtas, é um sistema diferente do Brasil, eram 8 meses de aula, depois eu teria mais 2 anos para escrever a dissertação. Eu escrevi e defendi a dissertação, eu voltei em 2004 e defendi em 2006. Daí eu voltei para Portugal, só defendi e voltei para cá. Fiquei 8 meses, mas eu gosto daqui mesmo. Você falou que a comarca é diferenciada, né? O que mais que impacta, assim, como juiz, uma comarca como a de Barretos? Eu não sei te dizer, esse clima entre os profissionais aqui é muito gostoso, sabe? Eu tenho uma prima que é juíza também, ela entrou na magistratura alguns anos antes de mim. E quando a gente vai escolher, quando a gente passa, a gente tem que escolher uma circunscrição, né?
Barretos é sede de circunscrição, ela abrange a cidade de Barretos, Bebedouro, Colina, Guaíra, né? E algumas outras. E eu liguei para minha prima, falei, ó, o que você me indica? Eu não sabia se eu ia conseguir vir para Barretos. Ela já era juíza, o que você me fala? Ela falava, tal circunscrição, não lembro agora. Não vá porque os profissionais conversam por ofício. Eles não falam, um não olha na cara do outro, não tratam bem o juiz substituto, não tratam bem o promotor substituto, não tratam bem os funcionários, sabe? E aqui, do pessoal da limpeza até o juiz diretor do fórum, todos conversam normalmente com amizade. Eu acho que principalmente é esse clima, porque o resto é como qualquer outra comarca. Eu acho que o volume de serviço é imenso. Né? A gente não tem muito tempo também para... E o trabalho flui, assim, no caso, os processos flui. O pessoal, as equipes são muito boas. Eu gosto muito, não pretendo sair daqui tão cedo. O senhor acompanhou a mudança do fórum, né? Acompanhei. Eu já era juiz em Viradouro. Eu vim aqui na... Foi importante essa vinda para cá? Ah, foi. Porque eu trabalhei lá no fórum da 15 também. Lá era muito apertado, né? Igual eu te falei, eu trabalhei como advogado, eu trabalhei como juiz, não tinha estrutura, não tinha... eu me lembro que como advogado houve época em que os cartórios não eram dentro do fórum, né? Então, o juizado ficava em um prédio, os juízes ficavam, que é o juizado especial, ficava o cartório, né? Ficava no prédio, os juízes ficavam na 15 e os cartórios chegaram a funcionar na 15, em frente, naquele hotel, não sei se você lembra, né? Que... uma estrutura completamente depauperada lá, e depois foi para a 20, era muito ruim isso, né, em cima do Banco do Brasil ali. Então, na época não existia processo digital, era tudo físico, os advogados tinham que pegar o processo para, às vezes, despachar com o juiz despachava, entregava a petição, devolver no cartório, para o cartório, então, cumprir, era muito ruim ali, espaço físico, as salas do Ministério Público, eu lembro também, era tudo adaptado, não tinha... A 15, aquele fórum foi feito com um determinado número de varas. Depois, eu me lembro que eu era pequeno ainda, foram criados a terceira vara civil, antes não existia, e o juizado. Então, quer dizer, era uma estrutura, era mais um juiz, mais promotor, mais uma estrutura de cartório que não cabia. E a hora que veio para cá, tudo isso foi resolvido, né? E a estrutura aqui é boa, comporta todos. E que o senhor, a gente fala da questão da pandemia, né? Trouxe tantas coisas ruins, mas para o judiciário, o que trouxe de positivo? Essa informatização, eu acho que ela fluiu muito na época da pandemia. E a realização das audiências online, que isso é uma coisa que veio para ficar mesmo, principalmente na parte criminal. Porque... Eu falo em custo para o Estado, né? Na parte criminal, todos os processos têm que... em todos os processos tem que haver audiência, o réu tem que ser trazido, então os réus presos tinham que ser transportados, os que estão presos mais perto daqui ficam em Itaiúva, que fica uns 80 quilômetros talvez, não é? Então você tem que... escolta, não é só aquele camburão, me esqueci o nome daquele veículo, mas vem escolta junto, é pagamento para deslocamento desse pessoal, é hora extra, é gasolina. Para o próprio preso é um negócio desumano, porque ele vem lá dentro fechado, algemado, sentado num lugar com pouca ventilação, com nenhuma iluminação. Isso agora não, com razão da pandemia, os processos não podiam ficar parados, ficaram parados pouco tempo, 1, 2 meses, né? Mas os de réu preso, não. E hoje em dia, todos os presos são ouvidos no lugar em que estão. Isso veio para ficar. Veio para ficar. Havia presos, tinha audiência, isso sem contar quando o preso era trazido e a audiência não se realizava, não terminava. E há presos que vinham de Presidente Prudente, por exemplo. Eles vêm, dormem, vêm em trânsito, dormem em um centro penitenciário mais perto, voltam no outro dia, às vezes essa viagem demora 5, 6 horas, imagina lá dentro. Tinha preso que falava que não queria vir. E também na parte civil você consegue falar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Não é raro hoje em dia a gente ouvir testemunhos que estão no exterior.
porque basta mandar um link de acesso, né? E isso fica muito mais barato, agiliza o processamento. Eu acho que principalmente isso, né? Doutor, o senhor lembra algum caso interessante aí que o senhor tenha julgado que pode compartilhar com a gente? Eu não lembro tanta coisa, Adelaide, que me chamasse a atenção assim, eu não sei, acho que não. Até por conta da dinâmica do trabalho, assim. O senhor não lembra nada? Não lembro nada que, sim, que marcasse, não. E a questão, falando um pouquinho de novo da família, a questão do seu pai ser juiz, né? Isso é um peso, entre aspas, da sua profissão? No começo se espelhar nele? No começo a gente quer pelo menos se igualar, né? Meu pai sempre teve um conceito bom, muito bom na comarca, e depois acaba acostumando, né? E até hoje em dia meu pai ele já está há mais tempo aposentado do que ele ficou, do que a carreira dele como juiz, né? Então hoje ele é mais advogado do que... Mas no começo pesa, eu acho que sim. E ele te dava muitas dicas na carreira? Sim, sem dúvida. Eu lembro que quando eu passei primeiro em Minas, que eu fui para lá, eu fui para uma comarca lá no norte. E completamente inexperiente, né? Eu tinha experiência de advogado, mas como juiz nenhuma, longe de casa. Ele pegou um avião, foi para lá, ficou comigo lá na comarca, uma semana, uns 10 dias. As dúvidas maiores que eu tinha, assim, a gente trocava uma ideia lá. E até hoje, né? Até hoje a gente conversa. A experiência é muito grande, né? Hoje ele tá advogando, no caso, né? Hoje vocês inverteram, né? Isso. Tá no judiciário ele. Ô, doutor, qual que é a importância de um livro, né, que conte a história da comarca para a sua profissão, o seu entendimento? O que você acha disso? Eu acho interessante demais, né, para a população. Eu acho que o Poder Judiciário tem muito mistério, muito mito, né? O Poder Judiciário não é o que a população em geral acha, né? Hoje em dia, com essa espetacularização dos tribunais superiores, todo mundo sabe o nome de ministro, e todo mundo dá palpite em tudo, tal, mas não sabe realmente qual que é o dia a dia de uma comarca, né? O dia a dia de um juiz. Eles acham que, a população em geral acha que o judiciário é o que se vê aí na mídia, nos tribunais superiores, que é completamente diferente do dia a dia de uma comarca de primeira instância como Barretos, né? Eu acho muito interessante desvendar isso para a população, né? E aqui na sua atuação, por exemplo, é grande o número de processos? Como que está esse andamento? Igual eu te falei, é uma coisa, nós entregamos 10 processos, recebemos 20, não é um negócio que não acaba nunca, né? Como eu sou juiz auxiliar, eu auxilio os outros juízes, então eu não sou titular, há 6 anos eu não estou titular de nenhum cartório, então eu recebo um número de processos por mês para sentença, despachos e tal, mas as varas cíveis, por exemplo, agora os 3 últimos titulares se promoveram, né? Eu estou, inclusive, assumindo uma vara civil. Tem 6.000 processos em tramitação e é uma distribuição mensal de aproximadamente 400. Quer dizer, todos os meses estão entrando 400 processos novos, 6.000 em andamento, para um juiz só e uma equipe de cartório que sempre está precisando de gente, porque sempre alguns funcionários passam em concursos melhores, vão embora, sempre tem algum afastado, então é um volume, é um negócio, até a população não sabe disso, por que os processos não andam como se deveria andar, porque não tem força de trabalho, é humanamente impossível um juiz julgar 6.000 processos, quer dizer, julgar 400 processos por mês, isso para igualar, não é? Porque se entram 400 para eu abaixar, eu tenho que julgar mais de 400 processos por mês. Isso fora o tempo que você perde fazendo audiência, você não fica. Então, a morosidade do problema está aí. E o que o senhor atribui essa quantidade de processos que não acaba mais e que só tende a aumentar? Então, eu acho
alguns fatores. A digitalização dos processos, o processo eletrônico hoje, antigamente se distribuía uma ação no horário do expediente de segunda a sexta-feira. Hoje em dia se distribui a ação a qualquer momento, né? Hoje em dia essas ações em massa, porque há muitas, se descobre uma tese nova, se acha que aquilo lá vai dar dinheiro, tá certo, o advogado está fazendo a parte dele, as partes têm direito, mas isso aí há ações que só se muda o nome. E aí você se distribui a ação a todo momento. E o aumento dos custos de direito, né? Todos os anos, aqui em Barretos, você me disse que são mais de 2 mil advogados, e todos os anos estão se formando uns 250, talvez. Contando Barretos região. Não, só Barretos, porque a Faculdade de Barretos, quando eu dava aula, eu tinha salas com 100 alunos, né? Se todo ano se formar uma sala noturna de 100 alunos, a sala diurna tinha uns 50, então são 150 em uma faculdade. Seriam, na FEB, não sei como é que está hoje. A Faculdade de Barretos deve ter salas desse tamanho, então uns 200 eu acho que se formam por mês. Esse pessoal precisa trabalhar, então eles têm que advogar, e a forma é a propositura de ações. Eu não vejo muita solução. Ele falou que vai assumir uma vara civil? Eu estou assumindo por designação do tribunal, não como titular. Aí, agora, essas 3 varas, porque os titulares se promoveram, elas vão ser colocadas em concurso e eu vou tentar me promover para uma delas. Mas, por enquanto, eu estou assumindo por designação do tribunal. E o que mais o senhor almeja aí na sua carreira? Quer ser desembargador, alguma coisa nesse sentido? Você sabe que não. Até por gostar tanto de Barretos, eu não gosto de São Paulo. Eu acho que Barretos já está num tamanho, uma cidade legal, um tamanho bom, já temos tudo que a gente precisa, eu acho que temos aqui em Barretos. Eu não gostaria, para ser desembargador, eu teria que mudar para São Paulo, né? Existe uma conversa de que mais para frente seriam criados tribunais no interior, ou pelo menos em cidades, talvez Campinas, Ribeirão Preto, cidades maiores. Aí poderia ser uma opção. Mas isso também, para querer ser desembargador, o tempo de carreira ainda vai, pelo menos mais uns 20 anos, no mínimo. E o senhor se considera uma pessoa realizada na profissão? Muito. Não trocaria o que eu faço por nada, não.